Nessa etapa, eu vou mostrar para vocês os componentes internos da fresadora M-Series. Bom, aqui na fresadora M-Series, né, primeiramente a porta ela é abertura, né, para cima. E aqui a gente tem toda a estrutura da máquina. Então, essa parte aqui que eu vou remover, é uma peça removível que a gente chama de peneira, ela acompanha com o water tank, todo o sistema irrigado, né? Então acompanha essa peça aqui. Então ela é uma peneira que ela segura pedaços de cerâmica, ela segura até pó de zircônia, pó de provisório, então tudo isso aqui ela segura bastante, tá? Aqui no fundo nós temos um chamado ralo, né, que é o retorno da água para o reservatório, então eu tenho também uma tampa metálica, que é essa tampa aqui, tá? Então também é uma proteção para peças maiores. Então eu vou voltar aqui essa parte aqui para o centro. Aqui essa peça que vocês estão visualizando é o holder, né? Então o holder é a ferramenta que segura os blocos e as brocas aqui nos seus slots, tá? Então esse holder ele é o padrão 71, o padrão bolacha. E aí tem as possibilidades de incluir novos holders também, né? Como holder de vidro cerâmico para 3 posições, holder de vidro cerâmico para 12, holder de Chi-Forms, que é para fresar os blocos de titânio, tá? Então aqui, onde vocês podem visualizar, onde eu estou passando o dedo, é um sensor de presença de fresa. Então se vocês pegarem uma fresa e colocar ela aqui na posição, quando ele passar na frente, o metal passar na frente aqui, ele vai dar uma mensagem para o software, indicando que aquela fresa está na posição e o spindle vai lá e vai coletar ela. Se não estiver, ela vai dar uma mensagem de erro, dizendo que a broca não está no seu slot correto e ele vai ficar piscando a máquina, indicando que deu um possível erro, e aí tem que visualizar lá na aba do software, ok? Então, o holder, né, a maioria dos holders, eles têm 6 slots. Então, eu tenho o slot número 1, número 2 e número 3. Então, é para as brocas T1, T2 e T3. Tá? Aqui nos slots 4, 5 e 6, são os substitutos dos slots, né, iniciais. Então, o slot 4 é o substituto do 1, o slot 5 é o substituto do 2 e o slot 6 é o substituto do 3. Quando eu uso a broca HD, que ela vai aqui no slot 6, tá? Sempre a broca de alta definição ela vai no slot 6. Tá? Quando eu uso a broca HD, eu fico sem substituta para broca 3, porque o slot dela está sendo utilizado. Porém, essa broca é o que ela tem menos incidência de quebra ou ela desgasta menos, porque ela é a que menos trabalha no fluxo de usinagem. Tá? Então, por isso, foi pensado em colocar ali na opção, na posição 6 a broca HD, quando aí a 3 fica sem uma substituta. Ao fundo, vocês podem visualizar o spindle, né? O spindle é o coração da máquina, né? É a peça que faz toda a usinagem, o percurso da ferramenta. Então, esse spindle aqui, ele tem 3 eixos, então ele acopla o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Quando eu tenho os outros 2 eixos, eles estão ligados nessa área da frente. Então, o eixo B é esse eixo aqui, né? Esse movimento lateral aqui, e esse eixo aqui, que é o holder, esse movimento aqui é o eixo A. Então, eu tenho eixo B, eixo A. E lá atrás eu tenho o eixo X, o Y e o Z. Ok? Então, por isso que ela é composta por 5 eixos. Outro sensor que nós temos, além do de presença de fresa aqui, é o sensor de medição de fresa. Né? Para vocês visualizarem melhor, é legal, você pode colocar uma câmera aqui, né, para o lado aqui, com a vista do celular para você consegue ver. Ele é um botãozinho que aperta, ó. Se você colocar o dedo aqui e apertar, você sente ele sendo pressionado. Então esse sensor, ele é um suporte ali que a broca vem, aperta ele manda uma informação de que a ponta da broca ela está íntegra, né, para ela seguir com a fresagem, para ela começar a fresagem. Tá? Então por isso que é preciso medir, toda vez que ela troca de broca, ela mede para ver se a broca está íntegra. Outro componente que nós temos aqui é essa lona ao fundo, que a gente chama de below. Tá? Essa lona aqui, ela lembra muito uma lona mesmo, parece câmaras de pneus, assim. Então, ela que protege para o pó e a água não irem para os componentes internos da máquina. Então, ele é bem vedado aqui, né? Ele tem uma instalação, ele é bem vedado, né? Evitando, assim, essa contaminação dos componentes internos da máquina. Então, aqui essas são as peças internas que a gente tem na máquina. Aproveitando também para explicar para vocês novamente sobre as bolhas, né? As bolhas de proteção. A gente chama de bolha, né? Mas é o suporte de proteção, né? Então a bolha de proteção a seco, ela não tem nenhum tipo de ímã aqui, ou seja, ela não manda nenhuma informação para o software se ela está conectada ou não. E ela é aberta. Por quê? Porque o pó de zircônia cai aqui e a maioria desse pó ele retorna para o aspirador através dessa abertura aqui que vai aqui, essa conexão.
correto? Então, se eu vou usinar uma zircônia e eu não colocar isso aqui, a máquina não vai me acusar em nada, ela vai seguir. A diferença é que o pó vai se alastrar por tudo, por toda essa região aqui, e eu vou ter a parte interna da minha fresadora muito mais suja do que se eu tivesse usado o aspirador, correto? Outra possibilidade que eu tenho também é a bolha de proteção irrigada, que é essa proteção aqui fechada. Então a fechada, ela além de ter aqui uma área que ela protege para não ir água no aspirador, ela tem um ímã que ela se comunica nessa conexão aqui, ó. Ela manda um sinal lá para o software, indicando que ela está conectada ou não. Se eu não coloco a bolha de proteção irrigada e eu vou dar start em um programa que faz a usinagem irrigado, ela não me deixa, ela não habilita o play no software. Ela fica pedindo embaixo, por favor, insira o PAN, né, de proteção irrigado. Correto, pessoal? Então, dos componentes internos da fresadora, seria isso.